Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, hoje de uma maneira um pouco diferente, porque a gente vai bater papo. Estou na companhia da Thaís, também conhecida como minha esposa, que viaja comigo pelo mundo, por onde a gente passa. A gente está encantado aí com o universo dos RVs e temos consumido muita informação, buscado muito conhecimento, e eu acho que como parte dessa jornada de ter um trailer ou um motorhome, eu acho que é o aprendizado. E isso a gente está fazendo das maneiras como a gente pode, mas tentando se envolver, seja com informações disponíveis na internet. A gente viajou recentemente para Hershey, na Pensilvânia, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o American Largest RV Show, que é o maior evento dos Estados Unidos desse assunto. E lá a gente pôde compartilhar um pouco do nosso conhecimento, que ainda é muito pouco, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o que quanto a gente não sabe. Quando a gente precisa aprender. Só que hoje a gente está aqui para responder dúvidas de vocês, porque a gente acha que a gente já tem um conhecimento base ali suficiente para colocar aí algumas das nossas percepções e informações que a gente adquiriu nesses últimos tempos. Da mesma maneira que eu quero que vocês fiquem muito à vontade no campo dos comentários e compartilhar também a vivência de vocês, certo? O que a gente fez? A gente abriu uma caixinha de pergunta no Insta, recolhemos ali algumas perguntas, pegamos algumas outras dúvidas dos vídeos do YouTube que são muito interessantes para quem ainda não assistiu. Tem um primeiro episódio que é uma grande introdução no universo dos RVs, os Recreational Vehicles, os veículos recreacionais, como são conhecidos nos Estados Unidos. Depois a gente fez um episódio dando um giro pelo evento e ali cada coisa que mexia com a gente de alguma maneira a gente compartilhava com vocês. Mostramos quais eram os mais caros, os mais baratos. E depois que até foi ideia da Thaís, que foi a gente vamos pegar tudo que é gadget, coisa legal, soluções legais que tem, e a gente compartilhou num episódio. São conteúdos aí atemporais que estão disponíveis aí no nosso canal, seguindo a nossa programação. Então, como para fechar esse nosso primeiro momento depois da viagem Hershey, vamos levantar algumas perguntas da galera e a gente compartilhar com vocês. Diga aí, Thaís. Bora lá, tem várias perguntas, não sei se a gente vai conseguir responder todas sem fazer um vídeo de 3 horas para vocês. Então, se a gente não responder aqui no vídeo, a gente responde depois, mas espero aí pegar várias, tá? Eu acho que a gente pode começar com algumas mais simples aqui, que qual é o tipo de CNH que precisa para puxar um RV lá nos Estados Unidos? Estados Unidos não sendo para fins comerciais, habilitação normal, enfim, de carro. Eles não têm limitação, por tudo que a gente já viu da parte de comprimento. É meio que até os 45 pés, mais ou menos, de comprimento, puxa com as picapes, normalmente com picape, e mesmo os motorhomes também, os classe A's, né, os classe C's, Super C, né, como a gente mostrou no vídeo para vocês. Uma das curiosidades, que comentaram isso comigo uma vez, do porquê lá você não vê muito trailer customizado, tipo nome de equipe, nome de coisa. Normalmente você vai nas provas, a maioria dos trailers ou tem aquelas pinturas, né, bonitas que eles fazem, ou eles são lisos. E muito disso porque, uma vez me falaram isso, depois até quem tiver esse tipo de informação me fala, quando você tem algum tipo de propaganda nele, aquilo caracteriza um uso comercial. E aí ele exige um tipo de habilitação e um tipo de licença específica. Muito obrigada. Né? Isso aí. Essa pergunta veio do facilities.rio. Aqui no Brasil ela está muito limitada ao peso bruto total. Se não me engano, para reboque ou semi-reboque são 6 mil quilos. Só que normalmente para você rebocar 6 mil quilos você vai precisar de uma picape como a gente tem uma Ram 2500, que aí já exige uma habilitação de caminhão. Então, na dúvida, meus amigos, já tira a carta C, D, ou para quem já quiser ficar tranquilo com tudo isso, já tira a carta E, que aí vai poder guiar meio que para qualquer peso. Talvez seja esse o melhor caminho. E sim, antes que vocês perguntem, está nos meus planos, porque senão eu não posso guiar nem essa aqui, tá? A Thaís ainda não tem a carta D, eu já tirei há uns 2, 3 anos atrás, enfim, faz parte, tem que renovar meio que a cada 2 anos, eu acho, enfim, faz parte do processo, mas para mim isso é o mínimo não, talvez o menos importante diante do que o universo dos trailers e dos motorhomes podem proporcionar. Então dessa maneira como eu penso. E como é que é a forma de pagamento desses RVs? Quem Pergunta mandou? do César Enciales. Até a gente mostrou em vídeo, né? Eles têm, normalmente o que eu aprendi depois da gente morar 5, 6 anos nos Estados Unidos, é que lá, principalmente com coisa mais cara e com juros baixos, até que nessa época não está tão baixo assim, mas
é financiar, e lá eles conseguem financiar. A gente chegou a ver financiamento em até 20 anos, né? Eu não lembro da gente ter visto coisa mais do que isso. É assim, se você pegar um legal, você vai pagar uns $400 por mês, se você pegar um muito legal, você vai pagar na faixa de $1.000, $1.200 por mês de financiamento. O que a gente reparou é que é mais ou menos o mesmo modelo de financiamento de uma casa, né? Uma segunda casa, então funciona dessa maneira, o que viabiliza muito eles comprarem Isso lá, até para imposto. Uma vez até eu fiz um vídeo com um amigo meu, Luiz de Leon, que tem não lembro qual que ele tem, mas ele tem um travel trailer, que é bem grande até, mas é um travel trailer que ele tem, e aí ele estava comentando que paga imposto residencial, né, considerado imposto residencial. E vou entrar em mais uma aqui desse mundo de RVs, depois eu mudo um pouquinho de tema. Quais as manutenções que requerem um RV? Boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que ele combina duas coisas. Ele combina uma manutenção residencial, seja da parte de elétrica, hidráulica, ou qualquer outro tipo de... ou qualquer outra coisa relacionada a isso. E também a manutenção de uma máquina, né? Então, desde a parte de pneus, rodas, rolamentos, a parte de suspensão, que mais que tem? Eu acho que é meio isso, e da parte estrutural. Então, o telhado, vamos chamar assim, a parte de cima, toda a parte da estrutura, tudo isso é levado em consideração. Sim. Algo que a gente tem aprendido muito lá nos Estados Unidos, e a gente já tem aí algumas marcas favoritas, que vale a pena investir num padrão de construção melhor, que isso vai te ajudar a trazer tranquilidade, né? Conversando com algumas pessoas, eu não lembro exatamente quem foi, mas era uma pessoa... eu lembro. Foi no stand da Grand Design, era um dos embaixadores da Grand Design, e eu estava trocando uma ideia com ele falando, eu vim de uma outra marca, e no primeiro ano usando o meu RV, eu tive uma série de problemas, e aqui eu tenho paz. Porque eu estava justamente perguntando, eu falei, mas o que tem na marca aqui que te faz conquistar tanto, assim, você gostar tanto da marca? E era justamente isso. E aí eu lembro que a gente, quando estava fazendo o vídeo dos mais caros e mais baratos, a gente começou a entender qual é a diferença de um que custa $13 mil para um que custa $16 mil. E aí você começa a olhar, lembra? Em acabamentos, qualidade dos materiais, né? E eu acho que uma coisa também que a gente viu é que eles trabalham muito com a manutenção preventiva, né? Então tem muitas coisas no dia a dia mesmo, ou a cada mês, ou a cada 3 meses, que eles já fazem de uma forma preventiva para evitar problemas futuros. Então, desde uma pastilha que você joga na privada para já ajudar a limpar o encanamento para evitar qualquer acúmulo que possa dar vazamento, que possa, né, causar qualquer problema. Entupimento. Com entupimento, enfim. Então, eles já trabalham muito a parte de ar-condicionado, de limpeza e troca de filtro de ar-condicionado, que é todo mês. Então, são pequenas coisas que fazem, como uma casa mesmo, a gente faria, de uma maneira preventiva, para evitar essas manutenções. E uma outra coisa, até compartilhando uma experiência da época que eu tive ele não era um travel trailer, mas ele era um trailer de bumper pull, de para-choque, de rebocar no para-choque, de quase 30 pés de comprimento. E eu lembro quando eu fui comprar, a pessoa me perguntou, mas que peso você vai levar? Não, eu vou levar tantas 1.000 libras. Para tantas 1.000 libras você tem que usar esse tipo de trailer que exige uma manutenção a cada tantas 1.000 milhas. Eu acho que era 10.000 milhas, tinha que desmontar os cubos para engraxar, esse tipo de coisa. E aqui eu sinto uma dificuldade muito grande desse tipo de informação, de ser uma informação clara, principalmente relacionada ao plano de manutenção. Então, eu já pesquisei bastante, eu tenho carreta hoje em dia por aqui, e é meio que uma coisa, faz de vez em quando, uma vez por ano é bom, tal. Lá não, lá é um negócio muito claro do que você tem que fazer para minimizar a chance de ficar na estrada. Já que a gente está aqui sentadinho na nossa Ram, tem uma pergunta que é: como funciona o freio elétrico da Ram mais o trailer? Esse é um ponto que eu acho também interessante, que tudo que a gente viu de trailer lá nos Estados Unidos não usa freio inercial, né? Que é um sistema inercial, basicamente o peso do trailer empurra um cilindro mestre, como tem em um carro, e ali ele comprime o fluido hidráulico, e o fluido hidráulico atua nas rodas. Uma coisa interessante, todos que a gente viu lá usam freio a tambor até hoje. Grand Design esse ano está lançando até o tambor do freio, ele é vermelho porque ele tem um sistema ABS. E ali, basicamente, ele funciona como? Você já deve ter ouvido falar na figura do burrinho, o cilindro de roda que tem dentro do freio a tambor. Basicamente, é um sistema que ele troca
essa parte hidráulica por um servomotor, que ele vai receber um sinal, um pulso elétrico, e esse pulso ele vai representar ali uma força de atuação. Nas picapes americanas, elas têm um sistema, na sua grande maioria, agora eu não vou lembrar, a F-150 tem, a Silverado tem e a Ram tem. Aliás, então eu posso dizer que todas dessa do mercado americano, elas vêm com um sistema que eu consigo mexer na proporção do freio traseiro, então dependendo do peso do freio, eu consigo regular ali no painel mais ou menos freio, e eu tenho um outro botão que ele é como se fosse um botão que você aperta, um potenciômetro, vamos dizer, que você consegue testar o freio atrás. Então, por exemplo, no sistema inercial é difícil. Como é que você testa só o freio da carreta? Você não consegue testar só o freio da carreta. Então, lá não. Lá você sai devagarzinho, você dá uma apertada, você vê que a carreta freia o carro, você fala, bom, o freio está funcionando. Então, isso são coisas... Tem tecnologias ultra avançadas, assim, para a parte de reboque. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estou com o trailer conectado, eu consigo medir, ter um odômetro específico do trailer. Então eu falo, putz, eu já andei 10 mil quilômetros, eu preciso fazer uma revisão. Hoje é muito coisa que eu vou anotando, fiz uma viagem para São José do Rio Preto, é 400 para ir, 400 para voltar, andei 800, sabe assim? Então, as caminhonetes, elas já têm muitas soluções. Quando você vai engatar a câmera de ré tem uma linha para ajudar. A Thaís lembra do sistema, conta pro pessoal como é que era o sistema de manobra que a gente tinha na F-150. Nossa, eu ia falar isso, né? Porque muitas delas chamam do towing package, né? Então a caminhonete ela já vem preparada com esses acessórios para puxar o trailer ou o motorhome, o que seja. E era muito legal, porque quando eu ia manobrar lá e ajudar o Ti, o próprio, você, enfim, engata esse sistema, e ele já contra-esterça, né? Porque o trailer você tem que fazer o movimento contrário. E pra mim era meio contra-intuitivo, assim. Então, no momento que você tá virando para um lado, o próprio sistema já vira para o outro para você ir fazendo a manobra. Então, facilita muito. Você substitui o volante do carro por um botão, né? A própria questão dos espelhos também, que você aumenta. Então, são pequenas soluções, não, grandes soluções, eu diria, não são pequenas, mas que ajudam muito a gente nessa questão. Então, não é só a capacidade de carga, mas também as soluções que as picapes oferecem para... Tem muita gente que acha para manobrar, tipo assim, vou manobrar uma carreta, um trailer. Então, para eu ir reto é só eu ir, não mexer o volante, não é. Então, justamente esse sistema, ele tem é tipo um adesivo que você coloca na carreta e ele busca essa referência, você calcula a distância dele até o adesivo e joga essa informação no computador de bordo do carro, e aí o sistema ele funciona muito bem. Uma outra coisa que o freio elétrico traz e que poucas pessoas sabem, ele tem um sistema de emergência, então ali ele tem uma caixinha com um pino. Se eu desacoplar esse pino, ele bloqueia as rodas da carreta. Então são soluções aí muito seguras e que tem um funcionamento perfeito. Eu viajei, eu diria, mais de 10 mil quilômetros com o meu nos Estados Unidos, de um lado para o outro, assim, cruzei o país várias vezes e nunca tive um susto. Funcionamento perfeito. Certo? Respondido? Aí o Ram Club Brasil pergunta... Obrigado pela audiência. Melhor ganso ou rabicho? Tá, ele está se referindo ao sistema que vai na caçamba, que ele pode ser o gooseneck, ou fifth wheel, ou o que vai aqui no para-choque, que é o bumper pull, né, que é o que vai rabicho, como é conhecido aqui no Brasil. E aí eu respondo, depende. Depende do tipo de trailer que você vai levar e do tipo de carga. Então, assim, normalmente quando vai para coisas muito pesadas, ele já vai aqui para cima do eixo, que aí ele pode ser a bola ou pode ser uma quinta roda. Normalmente os mais pesados usam o sistema da quinta roda, que é o mesmo sistema que a gente vê nos cavalos aqui no Brasil. Então é melhor você ter um peso em cima do eixo do que um peso aqui atrás fazendo uma alavanca. O trailer, né, tudo que a gente viu, tanto de toy hauler quanto o fifth wheel, eles são pé direito mais alto e eles têm soluções de espaço que vêm até aqui na frente, eles não param atrás do trailer. Em termos de dirigibilidade, eu acho que se os dois forem bons, os dois são tranquilos de andar. O fifth wheel ainda é um pouco mais estável. Assim, por ele estar aqui em cima. E tem um outro ponto que acontece, aqui no Brasil eu nunca vi, mas tem um tipo de barra, como se fosse uma barra estabilizadora que você coloca nos trailers de bumper pull, que ele transfere, ele faz uma tensão
para justamente mudar o centro do peso, não para cima do pino, mas mais para dentro do carro, que ajuda nessa distribuição de peso. Distribuição de peso é um negócio super importante. Nos Estados Unidos, as marcas, isso é outra coisa, divulgam informações muito claras relacionadas a não só o peso do trailer vazio, como o peso do trailer carregado e o peso que ele exerce sobre o engate. Então, essas são informações super importantes na hora de considerar. Então, eu sei que aqui nesse modelo de 2.500 eu tenho uma limitação tal. Se eu for para uma 150 ou para uma 1.500 é outro tipo de valor. Então, informações claras. Então, eu acho que tem que entender qual é o tipo de trailer que atende sua necessidade, certo? Exatamente. Para ir buscar qual a melhor solução possível. Né? Como muitas coisas que a gente viu nesse mundo de RVs, e tem algumas perguntas sobre isso que a gente vai responder, talvez não tenha uma resposta única. Tem assim. alguma pessoa que perguntou justamente sobre isso. Qual é o trailer ideal? Calma aí. Vamos chegar, né? Vamos chegar lá. Tô fazendo por blocos aqui. Vamos lá. Vamos mudar um pouco então para esse tema de viagem, né? Tem uma pergunta aqui que fala justamente, mas você pode, uma pergunta do Ti Rezende, obrigada. Você pode parar em qualquer lugar, tipo dentro da cidade e ficar lá, de boa? A resposta curta e simples é não. Não é assim que funciona. Existem sim vários lugares, pelo menos nos Estados Unidos, que você pode parar. Alguns vão exigir reserva, outros não vão exigir reserva, alguns vão ter pagamento, outros não vão ter pagamento. Então, por exemplo, parques estaduais em todos os Estados Unidos você pode parar, tá? Alguns deles vão poder você reservar o espaço, outros chegou, parou. Se tem espaço, você se deu bem, se não tem espaço, azar o seu, você tem que procurar um outro lugar, né? Tem também alguns grupos, associações que você paga ali uma mensalidade. A gente conheceu e viu alguns vídeos bastante sobre um que chama Harvest Hosts, que você paga uma mensalidade e você pode ficar em qualquer um dos locais associados a ele, por exemplo, sem nenhum custo adicional de estadia. Outros vão cobrar talvez para você usar o que eles chamam de utilities, né, de colocar ali a água e o esgoto, né? Então existem diversos formatos diferentes e a gente pesquisando até descobriu que, por exemplo, o Walmart deixa você ficar 1 ou 2 noites parado no estacionamento dele. A figura do Walmart talvez seja a mais clássica dos Estados Unidos, que se um dia você tiver numa viagem, vai precisar dormir em algum lugar, você não tem campground reservado, você não tem nada, a figura do estacionamento do Walmart é autorizado você fazer o que eles chamam de boondocking, que basicamente é você parar, abrir o seu trailer ou seu motorhome sem fornecimento de energia e de água. Então você tem que usar a caixa d'água e o teu gerador. Eles falam do hookup. Aí você e muitos parques também você tem que fazer nesse modelo, né? Então aí vai depender, quanto tempo você pode ficar lá. A maior parte dos lugares que a gente viu, você pode ficar em torno de 2 semanas, tá? De 15 dias, não mais que isso. Então, chega lá e quero morar lá. Não é assim que funciona. Você fica 15 dias, você tem que sair pro próximo. Da mesma maneira que tem parques como aquele de Weston, lembra? Que tinha uma área que o pessoal morava. Mas aí era uma área para moradia, que as regras são outras, né? Não é essa regra aí do travel, da viagem. Eu acho que vale a pena a gente até comentar sobre a figura do boondocking, por exemplo. Porque tem um aplicativo nos Estados Unidos. O boondocking basicamente é justamente isso que eu falei, mas existe como é que a gente pode dizer? Uma rede de um grupo de pessoas que se simpatizam ou que praticam esse tipo de moradia, de viagem, enfim. Eu acho que chama Boondockers Welcome, se eu não me engano. Também é um site que você consegue ver onde as pessoas tipo assim, eu tenho uma chácara. Puta, eu gosto de interagir com gente, sou lá aposentado, eu gosto de receber gente no quintal de casa. Então você pode reservar por esse aplicativo e ficar em propriedades de outras pessoas, né? Propriedades privadas, então você depende, de novo, das suas condições ali do seu trailer, da capacidade de água, da capacidade de energia de gerador, mas você pode conhecer um lugar novo a cada dia, interagir com gente nova, então é bem legal. É um negócio super legal, né? Também, às vezes também, você está viajando, você só precisa parar uma noite e tal, ou para quem gosta de interagir com outras pessoas, conhecer outras culturas. A gente conheceu várias figuras de pessoas pelos Estados Unidos que fazem isso, né? E, enfim, só para... Esse tema é um tema bastante extenso. A gente foi agora no RV Show, eu esqueci de trazer, gente, mas eu peguei pelo menos umas 5 ou 6 revistas que falam sobre soluções
de onde ficar, de como explorar melhor o estado. Então, às vezes, o próprio estado, eu peguei uma revista do estado da Pensilvânia, uma do Wisconsin, que fala de todas as soluções para RVs, como explorar melhor, onde ficar, quais são as soluções naturais. Então, realmente é uma coisa que o próprio estado promove para trazer a gente para lá. Só para vocês terem uma ideia do tamanho grande do mercado dos Estados Unidos, o mercado previsto esse ano, eu até eu puxei uns números da Associação dos Estados Unidos aqui, de venda. Só para vocês terem ideia, hoje é anunciado no principal site que tem 110 mil RVs novos anunciados e 74 mil usados. Ou seja, não tem desculpa que não tem um que vai encaixar no teu perfil. Sendo que, olha que interessante, 60% deles são travel trailer. Então é o formato, até o pessoal do Run Club, é o formato mesmo de puxar aqui no rabicho. O fifth wheel, 15% apenas, e aí os motorhomes, se juntar a classe C e classe A, dá 13%. Então, assim, esse mês de agosto, por exemplo, foram 29 mil unidades que foram, eles não chamam de emplacados lá, mas que foram para os concessionários, ou seja, que saíram das fábricas. E o mercado atual americano não é dos melhores anos. Por quê? Porque teve um boom na época da pandemia. Em 2021, foram 600 mil RVs fabricados nos Estados Unidos e hoje essa produção está em torno de 300 mil, né? Então, no ano. Mesmo assim, se a gente for pensar numa média mensal aí de em torno de 30 mil unidades, cara, vocês imaginam, né? Até porque é um tipo de máquina, um tipo de casa que daqui 5 anos vai continuar excelente. Então, imagina a população que tem hoje, esse foi um dado que eu não consegui, qual a população total nos Estados Unidos de RVs hoje operantes, vamos dizer. O que eu peguei aqui pela Associação de RVs é que eles falam que pelo menos 11 milhões de households, de famílias, hoje são donas de um RV nos Estados Unidos. Cara, é muita coisa, né? Então, realmente... Aí você entende por que uma picape dessa tem tanta solução, porque tem muita gente que de fato usa. Né? E aí, vamos voltar aqui, calma, sair das perguntas, mas vamos voltar... que tem uma aqui, tem acho que duas são bem parecidas, que falam justamente aqui em cima, tá? Que fala justamente isso. TK, se possível, explica a rede de apoio para as viagens, como aplicativos, campings, aluguéis e preços, do F Guerra, então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas tem outra que fala aqui também, que se a gente pode morar num RV. Cadê? Eu perdi ela aqui. Não foi o Rogers que mandou da Manferp? Eu acho que foi, mas eu não tô achando ela aqui agora. Aqui, ó. Seria viável viver, morar definitivamente em um? Qual é o custo? Isso foi o Rogers que mandou? Foi, da Manferp. Então, um abraço para ele, nosso mega parceiro, para quem precisar de ferramentas da parte industrial, pneumática, da parte de mecânica, pode procurar essa empresa. Vou até deixar o link na descrição, porque é muito ponta firme. E aí, gente boa, eu faço questão de recomendar. E quem está nesse universo dos trailers, dos motorhomes, dos RVs como um todo, tem que saber pegar numa chave de fenda, tem que saber mexer numa chave de impacto, porque em algum momento vai precisar, certo? É viável morar? Sim, é viável. Lá nos Estados Unidos eu peguei esse dado também, aproximadamente hoje 1 milhão de americanos vivem o que eles chamam de full-time RVing, ou seja, a casa principal deles é o RV, né? Esse também foi um número que aumentou pra caramba durante a pandemia, já que os modelos híbridos de trabalho ficaram mais viáveis. Então, muita gente que antes tinha que ficar no lugar fixo não precisava mais e optou por ir morar num RV e viajar o país. De novo, você tem que respeitar aí essas regras que a gente já falou, né? Então, uma coisa é você morar num RV porque você quer comprar e aquilo ser sua casa e ser fixo, e aí isso vai ter um condomínio, isso vai ter algumas regras, mas essas pessoas que são full-time RVers, elas realmente ficam viajando os Estados Unidos. Exatamente. Né? E elas, a gente viu, né, alguns vídeos de pessoas que fazem isso e são formatos diferentes. Então algumas ainda tem uma casinha pequena, onde de tempos em tempos elas vão lá para trocar as coisas, né? Às vezes tem muita questão de estação nos Estados Unidos, então eles falaram, não, quando vai mudar de estação a gente vai lá, troca o nosso guarda-roupa, deixa tudo de verão, pega os de inverno e vai para um lugar diferente. Alguns deles têm só um lugar para parar o RV, às vezes para rever a família, para rever os amigos, e outros deles abriram mão mesmo do espaço e estão full time, 100% do tempo,
vivendo em RVs e viajando os Estados Unidos. Esse é um ponto interessante, porque a gente ficou se perguntando, mas isso é uma coisa que é uma mudança de chave e que você leva para a vida? E a resposta foi não. Eles falam que muitos fazem como um momento de vida, né? E aí deram alguns exemplos, né? Desde o casal de jovens que tem lá um bumper pool pequenininho, lá um travel trailer e que viaja o país porque querem explorar, querem viver, querem conhecer. Tem gente que tem filho pequeno e que fala, putz, eu quero aproveitar o meu momento com meu filho pequeno. Antes de ter a escola, o compromisso, antes de ir para a né, escola e tal. Tem o casal de aposentados. Esse eu acho que é o maior que tem número que a gente um número viu, muito né? grande, que aí são os aposentados jovens, até pessoas de menos de 60 anos que estão lá viajando o país. E tem a figura dos aposentados que os filhos já saíram de casa, que eles decidiram comprar um Class A animal daqueles ônibus maravilhosos e eles vão visitando a família pelo país, porque cada um está para um lado do país, curtindo e vivendo e aproveitando aqueles momentos. Em vários eventos que a gente já foi, eu lembro muito bem de um leilão do Barrett Jackson, um leilão de carro super legal, que eu cheguei e tinham vários desses Prevost, Newell, esses animais assim, milionários, né, de valor, parados lá e um casal de idosos lá curtindo, vendo os carros antigos e tal. Então é uma baita de uma curtição. Muito. Porém, tem um outro full-time living de RV que é o seguinte, que a gente ouviu muito, principalmente nessa época que o país vem com uma inflação alta, Estados Unidos e tal, que são de pessoas que moram porque não tem condição de morar numa casa. Eles falam que muitas vezes você comprar um RV, dependendo da idade, é um negócio muito barato. E aí é o tipo de moradia mais barata que você pode ter. Falaram, eu não tive recentemente na Califórnia, mas falaram que na Califórnia as pessoas têm visto bastante desse perfil, assim. O que a gente já viu lá em Dallas, onde a gente morava, tinha, você lembra disso? Eu ia falar isso agora. Que era o que Que tinha um bairro, era um bairro, como se fosse um condomínio, né? Era um grande campground. Um grande campground, mas que formava um condomínio, no fim, né? Porque eles, que eram esses RVs que eu falei que eram meio fixos, assim, eles colocavam lá e moravam de fato lá. Então não era algo que era para você se movimentar e passear, essa era a residência deles, então virava ali uma comunidade. Você via que alguns até inclusive tiravam, né, do carro e colocavam uma gradezinha, uma cerquinha. Então isso vira a casa das pessoas, mas aí é um outro conceito mesmo. Você via pelo perfil, né? Lembra? Que o mais perfil era bem coisa diferente. antiga, assim, já com aquela cara de velha, vamos dizer, né? Porque é aquela questão, você não tem condição de comprar uma casa, isso vira uma opção, então são normalmente esses trailers que são de mais baixo custo mesmo, né? Mas sim, é super possível. E a gente tem visto bastante gente falando sobre isso, modelos diferentes. Tem gente que durante a pandemia foi fazer, agora já parou. Então, tudo depende do seu gosto, da sua vontade, né? E aí, tem aqui uma pergunta também, que é do Car House SJC, que dá para viver dentro de um? Sim, dá para viver. O que a gente vê muito é que o estilo de vida tem que ser adaptado, né? Então, às vezes, você tem um guarda-roupa gigantesco, o RV não tem tanto espaço assim, meu querido. Você tem que compactar, ser mais prático, talvez roupa que não vá passar, que vai secar rápido, né? Então, o estilo de vida tem que ser adaptado. As pessoas têm que estar dispostas e saber que vai ser uma forma bastante diferente, né? É o que a gente comentou, como cada um tem para um estilo, normalmente o travel trailer, ele não é um que você vê tantos moradores. Porque normalmente o fifth wheel, que tem um pé direito maior, ele tem mais bagageiro, ele tem espaço para gerador, ele já tem outras coisas que normalmente não é uma solução tão simples no travel trailer. O travel trailer é meio que a pessoa do final de semana. TK, mas eu conheço uma pessoa que vive... Sim, não estou dizendo que é uma regra, mas é o que a gente mais tem visto. Tem muita gente hoje que compra os toy haulers grandes de 40 pés para cima, 35 até 45 pés, e monta a parte de trás um escritório, faz um deck na parte de trás dele ainda na rampa, ou seja, tem diversos tipos de planta. O que a gente vê nas plantas dos RVs mais modernos é que já tem uma área pensada para um computador. A gente chegou até a ver, lembra um que tinha na frente dele, tinha até um escritóriozinho, com porta. Então, tipo, cara, dá para você viver tranquilamente, né? Os maiores que tem máquina de lavar, máquina de secar, ou seja, dá sim para morar. Tem um também que eu acho que você pôs no último vídeo, que tem até o quarto das crianças já montado, né? Com 4 beliches até, então já... É uma baita solução, assim. Até já enganchando aqui, engatando na próxima pergunta. Não, gente, a gente fala pouco, né? Junta os dois ainda.
Ó, dá para viajar com 4 bebês? Nossos gêmeos acabaram de fazer 1 ano e tem mais 2 no forno. Parabéns, primeiro. Primeiro, né? Um parabéns em dobro aí, porque vocês são de fato Matt seres negreiros. abençoados, porque se Deus mandou essa proposta para vocês é porque vocês vão dar conta e vão conseguir construir muita história juntos. E eu acho que viajar em 6 pessoas, uma família grande dentro, deve ser uma baita de uma curtição. Deve. E é por isso que tem todos os tamanhos, né? O que você acha que seria um tamanho recomendado para eles, assim, um perfil de 2 beliches, aqueles... Então, é que aí se tá com 2 bebês, não precisa ser beliche, tem que ter mais... Eu escolheria um que tenha uma beliche, né, que a gente tá vendo de beliche justamente por conta da Estela, então esse é um dos que tá na nossa lista. Só que tem várias situações de sala, tem alguns que tem aquela ilha no meio, outros que tem mais espaço. Talvez, no caso de vocês, tenha que pensar em um que tenha um espaço de sala maior para você colocar 2 daqueles berços dobráveis para caber, né? Exato. Então, dá para viajar tranquilamente. É isso que a gente falou, tem diversos tamanhos de trailer, então tem trailer com solução já de 4 beliches, tem trailer com solução de beliche mais a mesa da Dinette, que vira também uma cama adicional. Então a gente, assim, eu acho que para uma solução de full-time RV não deve ser muito confortável ali a mesa, mas para um passeio, às vezes de 1, 2 semanas, é uma coisa que é super, que resolve, sabe? Então, dá com certeza. Agora, é aquilo, a gente viu o trailer pra gente, que a gente olhou, né, era trailer pequeno, de 20 pés, 20, que a gente falou, putz, aqui caberia a gente, só que aí conforme você vai entrando nos maiores, você fala, aqui também cabe, né, aqui tem um pouquinho mais de conforto. Então tudo depende do quanto você está disposto a abrir mão de espaço. E um outro ponto também que a gente viu que é muito interessante nos Estados Unidos, ali para esse momento do RV Show, é o quanto você está disposto a pagar. Porque é isso, com $4.000, você já consegue um maior. Aí mais 4, você já consegue um melhor. Então, a gente viu algumas discussões, eu vi uma senhorinha que chegou lá e falou, eu tenho tanto. E dentro desse tanto, eu quero isso, isso, isso. O que eu consigo, sabe? Porque se você não coloca esse teto, esse limite, você vai cada vez indo para um pouquinho mais para cima. Um outro ponto sobre capacidade, né, dos trailers e dos motorhomes. Tentem entender bem onde são os lugares que eles anunciam. Do tipo assim, cabem 6 pessoas. Vai entender onde ficam essas 6 pessoas. Porque, por exemplo, uma dinette area para um adulto dormir é muito pequeno. E aí é aquela história, pô, você vai pegar a tua mesa de jantar e transformar numa coisa. Então todo dia eu vou ter que fazer... Pode ser legal, pode ser uma curtição, mas depende muito do tempo e do estilo. Tem gente que tem, assim, tem triliche. A gente chegou a ver uns que tinham até um colchão que saía do chão. É uma coisa que vocês estão dispostos, pô, toda vez que tiver um colchão no chão, para entrar e sair do quarto é ruim, é isso e aquilo. Então, vejam sim a capacidade, é para 4 pessoas, mas vejam onde vão ficar essas 4 pessoas para entender se de fato é o que você precisa. E aí aqui já tem uma pergunta para a gente que é: qual é o nosso modelo ideal que atenderia todas as necessidades da nossa família, do Cristiano Mineiro? A melhor resposta é depende. eu tenho vários. Eu começo a criar um monte de problema na minha vida para encontrar umas soluções como essa, não é verdade? Porque eu já falei, por exemplo, para a gente viajar no final de semana, um toy hauler é legal para poder levar as motos, levar um UTV. Putz, mas o toy hauler, a sala de estar não é tão boa. Aí a gente fala, não, para a gente começar, se a gente tiver uma cama de casal e mais uma cama para a Estela, resolve. Ou cozinha e banheiro. Não resolve? Resolve. Mas aí eu falo, putz, mas para eu ir para as corridas, se eu comprar um classe C... Que dê para puxar a carreta com o carro de corrida, perfeito. A gente chega na pista com cama de casal, com mais uma cama para a Estela, com geladeira, com isso, com aquilo, com gerador, com tudo. E aí, qual é a melhor resposta? Talvez a melhor resposta seja, eu tenho tanto para gastar, com esse tanto, o que eu posso comprar? Hoje o meu sonho de consumo é ter um fifth wheel, com certeza. Pé direito alto, bacana, a gente viu um que a gente ficou encantado, da Grand Design, que a gente adorou, mas é o momento, a gente consegue, vamos trazer, como é que vai ser, qual o custo, enfim, tudo isso é o que a gente tem estudado nesse exato momento para tentar entender qual é a melhor solução. O que uma pessoa falou para você faz sentido? Lembra daquela pessoa que falou? Começa... Eu acho que tem 2 coisas aí que a gente também está levando muito em consideração, mas para quem vai escolher um primeiro, eu acho que vale a pena pensar. O primeiro deles, que foi uma pessoa lá no show mesmo que deu a recomendação, recomenda começar menor e ir crescendo.
Porque começando menor, você tem ideia do que falta, né, ali do espaço, de como você está usando, e normalmente é mais fácil você vender e trocar por um maior, né? Quando você vai para um maior, que você já se acostuma com aquele espaço, mesmo que o espaço esteja sobrando, a hora que você vai para um menor, você se sente mais apertado, né? E também, muitas vezes, esse movimento de baixar do maior para o menor também é um pouco mais difícil, né? Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante, assim, de ir crescendo mesmo e sentindo a sua necessidade de espaço. E um outro também que eu vi as pessoas lá comentando é de você fazer a sua lista de coisas que não são negociáveis, ou seja, coisas que você sabe que você realmente quer, que você não quer abrir mão, e coisas que são nice to have, que você gostaria de ter num RV. Então, sei lá, tem que ter um ar-condicionado. No nosso caso, a gente quer com beliche. A gente quer que a Estela tenha a cama dela, né? Ou seja, ou beliche, ou aquela cama em cima, que eu esqueci, nicho, eu esqueci o nome, loft, que eles chamam. Mas a gente quer que ela tenha a cama dela. A gente não quer que ela tenha, a gente ficar usando essa mesa da dinette, da cozinha, todo dia subir e descer. Então, isso pra gente, eu acho que é o principal ponto pra direcionar. A gente não se incomoda se a nossa cama for... Porque, né, tem uns que a cama de casal sobe e desce pra virar sofá. Tem uns que a cama já é maior. King size, por exemplo, pra gente não faz diferença. A gente tá super feliz com uma queen size. Então, a gente tem uns pontos ali que a gente foi vendo que pra gente seria legal. Eu adoraria que a dinette tivesse um tipo de composição, que é a dinette que fica pra frente do sofá, porque aí vira uma salinha mesmo. E alguns, uma tá do lado da outra. Então, se tem gente sentada aqui, não consegue muito conversar com quem tá aqui. Mas isso é uma coisa que também é bacana. Se não tiver isso, não vai ser um ponto que a gente vai falar, não, vou comprar esse, né? Então, acho que esses são os dois pontos principais. Faz essa lista, começa a menor e vai crescendo e saiba seus limites de investimento. Né? É isso aí. Acho que teve bastante coisa pra gente falar. Tem mais? Eu acho que tem uma última aqui, que eu deixei por último, tá? Que Last but not least. Do Luiz Fernando Teixeira. E aí, já trouxe o seu? Quando é que vai convidar para um churrasco? Primeiro que eu até sei quem é, da Tubo Arte, também uma outra empresa mega parceira que a gente tem na nossa equipe, que a gente corre na Mitsubishi Cup. Vou deixar o contato dele, porque é empresa séria, pessoa séria. Muito em breve, se Deus quiser, a gente vai ter o nosso brinquedo para a gente poder se aventurar e vou ter o maior prazer, obviamente, de receber. Imagina, receber churrasquinhos, carros parados, moto, tudo que a gente gosta, reunido no mesmo lugar. Na equipe, já pensou? Imagina. Quanto de mesa que a gente vai deixar de carregar, pôr para dentro, para fora? Nem fala. O pessoal aqui da produção, aqui do nosso canal, comemora, agradece. Mas é isso, turma. Fiquem super à vontade nos comentários para compartilhar o conhecimento de vocês com a gente, porque a gente tem muito para aprender e também para deixar as perguntas. Quem sabe a sua pergunta não vira o tema de um próximo vídeo por aqui. Certo? Obrigado, Taizinha. Valeu. Falamos. Até a próxima. Tchau.